Olá pessoal, estou aqui para deixar a linha de vocês desta semana. E o conteúdo de nossa aula desta semana é justamente o que? É a identificação do tema de um texto. Eu percebi pela atividade anterior que vocês tiveram muita dificuldade de identificar um tema e vocês vão precisar disso para produzir a dissertação de vocês do terceiro ano, a dissertação do Enem. Então eu trouxe justamente a introdução de uma dissertação para que a gente possa estudar com as outras que eu já mandei anteriormente. Vejam só, quando se faz uma introdução do Enem, uma introdução de uma redação do Enem, existem algumas coisas que precisam aparecer dentro do texto. Primeiro, precisa aparecer o tema, qual é o tema que vai ser discutido naquela redação. Esse tema, geralmente ele é focado em um problema, tá certo? Esse problema, essa questão que existe, ela precisa ser contextualizada. O que é ser contextualizado? É dizer onde é que esse problema está. Geralmente, as dissertações do Enem, elas são produzidas em relação a um problema que faz parte da sociedade brasileira. Raramente é algo mundial ou algo universal. Na maioria das vezes, é algo que tem a ver com a nossa sociedade. Então, veja essa introdução aqui. A persistência do racismo na sociedade brasileira não é um problema atual, haja vista que este país foi construído sob a escravidão dos negros africanos na colonização portuguesa, em que os trabalhos obrigatórios e braçais eram realizados por eles. Nos dias de hoje, o racismo está incluído em vários setores, tornando a vida de muitos que buscam viver de forma igualitária aos demais não oprimidos. Ao analisar o tema, deve-se notar que esse problema necessita ser enfrentado, uma vez que alguém se sinta ofendido diante de algum ato, palavra ou gesto ofensivo. Então, uma coisa que vocês precisam observar aqui nessa introdução é que uma das formas mais usadas de introdução do Enem é fazer o que a gente chama de contextualização histórica. Ou seja, é dizer como o problema era no passado, que foi o que aconteceu aqui, e dizer como é que ele está hoje, apresentar o problema no passado e vir para o presente, certo? Numa introdução de dissertação do Enem, a pessoa precisa apontar que é um problema que precisa ser enfrentado, ou seja, que precisa de solução. Agora, tenham muito cuidado. Alguém pode achar que o problema é simplesmente racismo. Não é isso. É mais do que isso. Alguém pode pensar que um tema de uma dissertação é simplesmente violência. Não vai ser violência, certo? Vai ser um problema relacionado a isso aí. Aqui no Brasil, a gente sabe que já existiram inúmeras leis, né, de combate ao racismo, mas ele persiste, é uma coisa que continua acontecendo. Então, essa persistência, essa continuação, ela precisa ser combatida. Aí, para isso, eu fiz algumas perguntas para vocês, certo? De acordo com o parágrafo acima, o racismo no Brasil tem origem nos dias atuais, ele se originou hoje. De acordo com o autor do texto, qual a origem do racismo no Brasil? Por que é que ele existe? Lê lá no texto que você descobre. De acordo com o autor do texto, o racismo persiste na sociedade brasileira. Essas três perguntas aqui, tem a ver justamente com a contextualização. Quem escreveu o texto diz como ele era ontem, no passado, e diz que ele persiste, ou seja, que ele continua na sociedade brasileira. O tema de uma redação do Enem é uma questão, é um problema, é um debate presente na sociedade que exige uma solução. Por exemplo, se o racismo continua existindo, se a violência contra a mulher continua existindo, se a violência contra a criança continua existindo, então precisa-se de algumas, vamos dizer assim, de algumas ações para combater isso aí. Então tem que ser um problema, tá certo? De acordo com qual é o problema apresentado nessa introdução, você tem que descobrir qual é o problema. De acordo com a introdução lida, onde ocorre o problema, a questão discutida, como eu disse a vocês, tem que existir o onde é que ocorre. Geralmente, a dissertação do Enem, ela é centrada em um problema que faz parte da sociedade brasileira. Descobrir o tema de um texto não é fácil, exige muita compreensão. É nisso que os alunos mais pecam.
Das opções abaixo, qual resume melhor o tema presente nesta introdução? Vocês acham que essa introdução foi escrita para discutir o seguinte problema? Lembre-se que é um problema. O problema é a origem do racismo na sociedade brasileira, ou o problema é a persistência do racismo na sociedade brasileira, certo? Eu coloquei duas opções para ver se vai ajudando vocês a identificar. Nesse segundo texto aqui, mais uma introdução que eu trouxe para vocês, aí vejam só. Na antiguidade, idosos eram vistos como anciões, seres sábios que deveriam ser ouvidos e respeitados pelas gerações mais novas. Com o evoluir da sociedade e a revolução técnico-científico-informacional, esse pensamento foi se modificando e o respeito para com os mais velhos diminuindo, assim como o papel dos idosos na sociedade brasileira em um âmbito geral. Então, vejam que traz como era o tratamento dos idosos no passado e como é o tratamento dos idosos hoje, como está hoje. Entretanto, essa mudança na sociedade traz à tona um assunto delicado, o qual deve ser debatido: a violência contra os idosos no Brasil. É tipo assim, essas mudanças que ocorreram fizeram com que se desenvolvesse violência em relação aos idosos. Aí tem aqui, o Estatuto do Idoso já não é mais eficiente no combate a esse tipo de agressão. Contudo, como amenizar este problema epidêmico na comunidade brasileira? Só o Estatuto do Idoso não resolve o problema. Então, o que pode se fazer para diminuir esse problema, certo? Então, aí vem as questões para vocês responderem. De acordo com o autor da introdução lida, como eram vistos os idosos no passado e como são vistos na atualidade. De acordo com o autor, que fator contribuiu para a mudança de visão da sociedade em relação aos idosos? O que foi que fez com que as pessoas vissem os idosos de forma diferente? Você acha que os idosos são tratados com respeito na sociedade brasileira? Justifique. Você vai dar a sua opinião. Você acha que eles são tratados com respeito e dizer por quê? Qual é o problema apresentado nessa introdução? Ele está contextualizado, ou seja, há informações sobre onde o problema acontece. Aí aqui é o que eu mais quero que vocês sejam capazes de identificar. Vejam só. Qual tema melhor resume essa introdução? Aqui era para ser uma interrogação. Esse texto foi escrito para resolver a persistência na violência contra os idosos no Brasil? Ou esse texto foi escrito para combater a violência contra os idosos no Brasil? Qual é o problema que deve ser resolvido? A persistência ou é o combate? Certo? Então, vocês vão ver aí qual desses dois temas combina melhor com o tema apresentado, certo? Então, até a próxima e uma boa atividade para vocês.